Bom, e vamos iniciar o módulo 3 agora, é mão na massa mesmo, né? Finalizamos essa parte conceitual do negócio, em que a gente estava no módulo 1 desenvolvendo a semente, a história, o plano de negócio, né? A retórica e a narrativa que nós precisamos usar, que é muito importante, né? A parte mais importante do negócio. E depois passamos para os profissionais, né? O time de trabalho que a gente precisa montar para poder tocar esse negócio adiante. E agora a gente vai colocar a mão na massa, vamos iniciar pela prospecção do terreno e fazer os primeiros passos de viabilidade preliminar. Então, aqui no módulo 3, o que a gente vai fazer agora é justamente isso, colocar a mão na massa e iniciar o nosso projeto na prática, né? É o que eu estou dizendo aqui nesse slide, a gente vai criar um processo preliminar eficiente para poder fazer prospecção de terreno, a gente vai ver tudo que é necessário, como que nós fazemos a prospecção do terreno, e depois a gente vai passar por um processo de viabilidade preliminar, ok? Basicamente, são esses passos que nós vamos estudar aqui no módulo 3. A gente vai ver basicamente a prospecção do terreno. Assim que a gente fizer a prospecção de terreno, a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, para a gente poder entender o valor do terreno e o valor de venda do produto se estivesse pronto ali em cima daquele terreno, né? Depois, um estudo de projeto, um estudo de custos, um estudo de viabilidade e fazer uma proposta dentro de um contrato de opção de compra. Logo aqui na frente, a gente vai ter uma aula para poder entender direito como que funciona o nosso processo de viabilidade, tá? O que a gente está vendo aqui é uma parte dele, é o processo de viabilidade preliminar, aquele primeiro contato que a gente tem com o terreno e que a gente precisa decidir logo, passar por algumas etapas rápidas para poder fazer uma proposta utilizando um contrato de opção de compra, que é aquele contrato que vai reservar um período para a gente poder estudar melhor esse projeto, né, para encaixar o melhor projeto possível ali naquele terreno que a gente prospectou, para a gente poder então avançar depois na captação de investidores, no processo de financiamento do projeto, se vai ser com capital de investidores, se não vai ser, enfim. A gente vai estudar isso aqui agora no módulo 3, tá? Lembrando então que no módulo 3 agora a gente vai iniciar na prospecção do terreno até a realização da proposta utilizando um contrato de opção de compra. Muito importante, pessoal, durante todo esse processo aqui do módulo 3 e nos próximos módulos, sempre tenha em mente tudo que nós estudamos junto no módulo 1 e no módulo 2. Então, assim, não avance para o módulo 3 se você ainda não desenvolveu o seu advogado. Aqui, quando a gente for buscar o terreno, a gente tem uma fase de viabilidade legal do terreno que o seu advogado precisa te acompanhar, tá? Lembrando que a gente vai levar esse terreno para poder implantar e executar um projeto com capital de investidores. A proposta aqui é a gente fazer com capital de investidores, mesmo que seja o seu capital. Você imagina você fazer uma captação de terreno, elaborar contratos e avançar nesse processo sem que você tenha um time para te auxiliar. Então aqui a gente vai iniciar com o corretor de imóveis, né? Na prática aqui já, porque nós já desenvolvemos advogado, contador, pessoal de engenharia. Está todo mundo esperando a gente levar o terreno para poder iniciar esse processo. Então, não inicie aqui o módulo 3 se você não tem o seu time para poder te dar suporte nesse processo. Começando pelo corretor. E aí, lógico, vão surgir problemas e percalços no meio do caminho. Você vai precisar consultar seu advogado, você vai precisar consultar o seu contador, o terrenista pode ter dúvida de que forma que um negócio ou outro pode acontecer. Então você tem que ter essas pessoas até para trazer credibilidade para a mesa, tá? Especialmente as pessoas que não têm experiência e currículo de obra. Vocês precisam do time de trabalho para trazer o currículo do time para a mesa nesse momento. Então, se o dono do terreno tiver alguma dúvida, vamos falar com o nosso pessoal de engenharia. Se o pessoal do dono do terreno tiver alguma dúvida com relação à parte jurídica, de repente o terreno está com alguma questão lá de inventário, alguma questão de documento, né, da parte jurídica, vamos conversar com o advogado. Eu tenho um advogado especialista em direito imobiliário que vai ajudar a gente a resolver isso aqui. E antes disso, até agora eu estava falando das pessoas do time, né? Lá no módulo 1, a ideia, o plano de negócio, se tudo isso aqui tem que estar alinhado com aquilo que a gente conversou lá atrás, no módulo 1. Então,
sempre olhando com a lente do módulo 1 e a lente do módulo 2. Sempre com o nosso plano de negócio debaixo do braço e com o auxílio do nosso time para a gente poder avançar aqui na parte prática, tá? Então é isso. Vamos dar início à parte prática do nosso curso, iniciando pela prospecção do terreno. Até aqui no módulo 3 a gente vai iniciar no terreno até fazer uma proposta utilizando um contrato de opção de compra. E por último, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Que eu falei bastante lá no módulo 1, especialmente, sobre a ideia do machado. Vamos amolar o nosso machado, né? Para a gente poder ser mais eficiente. Tem a história do lenhador que eu vivenciei lá nos Estados Unidos, que é uma história bacana. Muitas vezes, pessoal, para derrubar uma árvore, muitas vezes não, na maioria das vezes, para derrubar uma árvore a gente precisa de mais de uma machadada, tá? Então, assim, o terreno aqui é o gargalo desse negócio, principalmente para quem vai fazer permuta, seja ela financeira ou seja ela por unidade futura, tá? Então, o que a gente precisa criar é um processo para que a gente consiga o mais rápido possível receber um terreno, fazer uma análise para ver se esse terreno é viável ou não. Se não for viável, já avançar para o próximo. Faz a análise, não é viável, avança para o próximo. Então essas são as machadadas que a gente vai fazer agora. Por isso que o nosso machado precisa estar amolado, tá? Esse processo ele pode levar um tempo para acontecer a partir do momento que a gente põe em prática. Até é agora que você vai girar a engrenagem pela primeira vez. É agora que você vai consultar o advogado pela primeira vez. É agora que você vai trabalhar com os corretores pela primeira vez, na prática. É agora que você vai consultar a contadora pela primeira vez. Então a gente vai começar a girar essa engrenagem. Então assim, não existe esse negócio, poxa vida, eu já consultei 3, 4 terrenos e não consegui fazer uma proposta até agora. Muito bem, então vamos avançar para 10, 15, 20 terrenos para a gente conseguir fazer uma proposta então. Porque a gente tem que azeitar essa engrenagem, a gente tem que fazer isso tudo funcionar, tendo como base a nossa história, a nossa semente e o nosso plano de negócio. Tá ok? A ideia aqui, a proposta, é fazer da maneira que eu faço, fazendo permuta por unidade futura ou permuta financeira, mas sim, claro, a gente tem casos aqui de pessoas que compram um terreno com capital próprio e depois trazem os investidores, e aí vocês vão ter a possibilidade de ganhar 2 vezes, como terrenista na permuta e como administrador da obra, recebendo pela administração da obra, tá ok? Vamos avançar aqui agora então, para a gente iniciar esse nosso processo na prospecção do terreno. Até a próxima aula.